Boa noite, gente. Hoje a gente vai precisar de uma cadeira, tá? Um banco ou o sofá. Minha cadeirinha tá ali do lado. A gente não vai começar por ela, mas a gente vai usar bastante ela hoje, tá? A gente vai começar em pé. Dando um tempinho aqui pra vocês pegarem as coisas. Bora lá, a gente vai começar em pé. Os pés mais ou menos na direção do agachamento, tá? Os braços lá em T. A gente vai só jogar o corpo de um lado. Volta, Clarice. Do outro. Volta em T. Vai para um lado. Volta. Vai para o outro. Joga bem a coluna para a lateral. Volta. Bem pro lado. Vai, segura. Segura. 5, 4, 3, 2, 1. Volta em T. Foi pro outro lado. Segurou. 5, 4, 3, 2, 1. Volta. A gente vai fazer uma rotação agora, ó. Leva o braço pra lá. Roda todo o tronco. Abre ele lá em cima. Pro outro lado. Leva o braço. Roda o tronco lá embaixo. E abre lá em cima. Cada hora para um lado. Solta bem o tronco. Deixa as pernas bem esticadinhas. E volta. E abre. E volta. Mais um. Mais um para cada lado. E abre. E vem. Parou lá em cima. Desceu os braços. A gente vai mexer lá o pescoço. Vai, ó, de um lado pro outro. Como se a orelha fosse encostar no ombro. Orelha no ombro. Orelha no ombro. Orelha no ombro. Bem lateral. Relaxa o ombro. Tem que sentir alongar toda a lateral do pescoço. Toda a lateral do pescoço. Agora vai olhar. Vai falar não. De um lado pro outro. De um lado pro outro. Relaxa o ombro. Encaixa as escápulas. Pra cima e pra baixo. Olha lá pro teto. Aqui tem um negócio. Olhou pro teto. Quando voltar, é só o pescoço que movimenta. O tronco, ele não pode vir junto. Aqui eu exagerei, é claro. Mas eu não posso sentir que meu ombro tá vindo junto. Então, ombros bem abertos. Escápulas bem fechadas. Eu vou olhar lá pro teto. Vou sentir alongar todo o meu pescoço. E vou olhar pro chão, sentindo alongar toda a parte de trás do meu pescoço. Com as escápulas bem juntinhas. Pra cima, pro chão. Pra cima, pro chão. Pra cima, pro chão. Aí a gente vai rodar o ombro lá pra trás. Roda bem o ombro. Solta bem ele lá pra trás. Clarice estava quietinha até agora. Foi eu pegar a câmera que ela achou uma tampinha. O ombro pra frente.
Vai afastar um pouquinho mais as pernas. Um pouquinho mais mesmo, tá? A gente tava na direção do agachamento. Vai abrir elas um pouquinho mais. Aí a gente vai deixar joelhos bem esticados. E vai alongar bem o corpo. Vai descer com o corpo bem retinho. Soltou a cabeça lá embaixo. Dobrou os joelhos e vem desenrolando tudo. A cabeça é a última que chega. Abre bem o peito. Abre bem o peito. Desce com a coluna bem retinha. Desmonta lá embaixo. Dobrou os joelhos, encaixou o quadril. Vem desenrolando tudo. A cabeça é a última que chega. Abre o peito. Desce o tronco. Relaxa os braços. Dobra os joelhos. Misericórdia! Bora lá. Desce bem. Relaxa os braços. Dobrou os joelhos. Subiu. Desenrolando a cabeça é a última que chega. Mais um. Alonga bem a coluna. Desceu. Soltou lá embaixo os braços. Joelho bem retinho. Dobrou o joelho. E vai subir bem devagarinho a coluna. Mais um, último. Alonga, abre bem o peito, desceu. Soltou a cabeça. Dobra bem os joelhos. E vem desenrolando bem devagarinho a coluna. Muito bom. A gente vai lá para a nossa cadeira agora. Clarice. Só ver se tá ok aqui na cadeira. Tá ok. Vamos lá. A gente vai esticar a primeira perna direita lá em cima da cadeira. Esticou a perna. Encaixou bem o quadril. Vê se o pé de baixo tá bem voltado à frente. O pé de cima ela vai ser bem pé de palhaço. A gente vai descer com o tronco lá na frente. Eu tô com a perna direita em frente. Vai segurar a mão esquerda lá na pontinha do pé. A mão direita lá na orelha. A mão direita lá na orelha. E a gente vai rodar o tronco para trás e volta. Rodou o tronco. Voltou. Eita! Roda o tronco. E volta. Deixa a coluna bem lá embaixo. Roda bem e volta. Rodou. Voltou. Mais um. Vai com as duas mãos lá na ponta do pé. Deixa o pé bem pé de palhaço, hein? As duas mãos lá na frente, o máximo que conseguir. E a gente vai subir e descer na pontinha do pé lá de baixo. Subiu, desceu. Sobe bem, encaixa o quadril e desce. Subiu bem. Bem lá na pontinha. Não fica longe do joelho, deixa a cabeça bem perto do joelho. Os dois joelhos bem esticados. Pé no chão, volta bem devagarinho a coluna. E a gente vai trocar a perna. Estica a perna esquerda lá na frente. Quadril bem encaixadinho. A mão direita lá na pontinha do pé. A mão esquerda lá na orelha. E rodou o tronco. E volta devagar. Roda. E volta devagar. Opa.
Tem que sentir a escápula juntando lá atrás. Perder o equilíbrio é normal, viu, galera? Mas deixa o joelho de trás bem esticadinho, o pé todo no chão. Força bem esse alongamento. Mais um. Rodou bem o tronco. As mãos lá na frente. Cabeça bem lá no joelho. Encaixa bem esse quadril e bora. Subiu. Voltou. Ponta do pé. E volta. Lá em cima. Sobe bem na ponta, controla bem o movimento. Leva bem a cabeça lá no joelho. Nenhum dos dois joelhos dobram, hein? Aí, voltou devagarinho a coluna. Agora é o seguinte, a gente vai ficar de lado para a cadeira. De lado para a cadeira. Vai colocar o pé direito, a perna direita, lá na cadeira. O pé esquerdo esticadinho lá embaixo. A ponta do pé direito bem pro teto. Durante o movimento, a ponta vai querer rodar para frente. Não é para deixar, hein? A ponta tem que ficar sempre pro teto. A gente vai descer com a mão lá pro chão. A ponta não pode rodar, ó. A ponta fica sempre paradinho pro teto. Vai com a mão lá no chão e volta arrumando toda a coluna. Desce bem. E volta devagar. Sem deixar a ponta de lá rodar, hein? Sem deixar o joelho rodar pra frente. A ponta é pra cima. Desce o máximo que conseguir. E volta devagar. Vai lá embaixo. Segura um pouquinho no máximo. E voltou. Desceu. Voltou. Foi lá embaixo. Ó a pontinha do pé lá. E volta. Desce bem. Mais um pouquinho. Mais um. Voltou, alinha bem a coluna. Deixa aquele pé lá. A gente vai continuar trabalhando. A gente vai deixar a mão direita mortinha aqui atrás. E a mão esquerda a gente vai levar lá por cima da cabeça. E volta devagar. Cuidado pro tronco não virar, tá? O peito não pode estar na direção do joelho. É lateral, ó. Bem lateral. E volta devagar. Vai bem por cima da cabeça. Olha bem pra frente, deixa o peito bem aberto. E volta devagar. Vai. Solta o ar. E volta devagar. Curte o alongamento. Vai com calma. Volta com calma. Mais dois. Mais um. Aí. A gente vai trocar o lado. Eu vou trocar o lado da cadeira, tá? Mas vocês é só virar. Vai pôr a perna esquerda lá em cima. A ponta do pé bem pra cima.
E a gente vai lá pro chão. E volta devagar. Deixa a ponta do pé bem lá pro teto. E volta devagar. Sem deixar o joelho rodar. Desce. E volta. Ponta do pé pra cima. Desceu. Voltou. Volta ao corpo todo, tá? Tem que encaixar o quadril. Lembra? Ui! Que o corpo tem que ficar bem pra frente. Então, desce e volta devagar. Arruma a coluna e vai de novo. Desceu. E sobe com calma. Ponta do pé bem pra cima. Desce. E volta devagar. Encaixa a coluna e faz de novo. Subiu. Mais 2. Lembra que é alongamento, então sempre tenta descer, segurar um pouquinho. Parou lá em cima. O braço mortinho lá atrás, o esquerdo. Coluna bem retinha e desce. Bem lateral. E volta devagar. Vai. E volta. Tem que sentir, gente, alongar aqui, o adutor, mas toda a lateral aqui. Aqui, ó, tem que sentir pegar tudo. Estica o braço e volta. Deixa o movimento grande, ó. Vai com o braço lá por cima da cabeça. E volta devagar. Vai. E volta. Aí bem lá por cima da cabeça. E volta. De novo. Só mais um. Vai. Pode tirar a perna lá de cima. A gente vai ficar de frente com a cadeira agora. Com o banco, com o que você tiver. Mão lá na cintura. Quem for fazer no sofá, quem tiver no sofá, talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade para fazer esse, talvez tenha que fazer ele um pouquinho mais alto. Eu vou fazer lá também, mas deixa eu mostrar na cadeira primeiro. A gente vai deixar a perna bem retinha. A gente vai tirar ela daqui, vai trazer ela pela lateral, lá em cima da cadeira. Aí a gente vai subir e descer ela lá pra trás. Ponta de pé, ó. Traz. Lá em cima encosta. Subiu, levou lá atrás. Lá atrás não encosta. Volta. Lá em cima. Encostou. Subiu, tira bem retinho o joelho, de baixo também. E volta. Bem, sobe bem, bem ponta de pé, leva bem lá atrás e volta. Abre bem, tá? Como se a gente tiver o corpo reto, como se estivesse passando por cima de alguma coisa. Passando por cima da clarice e vai. Passando por cima da clarice e desce. Por cima da clarice e vai lá atrás. Coluna reta, hein, gente? Cuidado para não ficar indo com a coluna para frente, coluna para trás. Trava o abdômen e vai mexer o quadril, ó. E volta. Mais um. Foi. Voltou. Trocou a perna. Respira um pouquinho. Quem tá fazendo no sofá, no braço, vai ter que passar bem alto, tá? Por cima dele.
Então, se o seu banco for alto, o Léo teve sorte que o banquinho dele é pequeno. Tenho certeza que ele tá com aquele banquinho pequeno. Pé no chão. Bora o outro lado. Começa lá de trás. Abriu bem. Subiu. Sobe. E leva lá atrás. Coluna paradinha. Voltou. Subiu. Lá atrás. Joelho bem esticado, tanto de baixo quanto de cima. Pontinho de pé lá no pé de cima. Sem escorregar a perna, hein, gente? É pra tirar e levar lá atrás. E volta. Lá em cima. Tirou. Levou lá atrás. Voltou. Lá em cima. O movimento todo é alto, tá? Só lá atrás e lá na frente que desce. E mesmo assim lá atrás não encosta no chão. Mais um. Aê, respira um pouquinho. Solta um pouquinho das pernas, eu vou beber uma água. Bora lá. Agora, gente, o banquinho, a cadeira de vocês precisa estar bem fixa no chão, tá? A gente vai pôr... Ai, filha, a mamãe tá trabalhando. A gente vai pôr as mãos na lateral, pontinha dos pés lá atrás, e a gente vai descer, subir. Desceu, subiu. São só 10, o cotovelo vai pra trás, tá? Ó, pra trás e sobe. Ah! Pra trás, desceu, subiu. 3, bora. Trava esse abdômen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais um. 10. Respira, joga o quadril lá pra trás e deixa as mãos bem lá na cadeira. Coluna bem retinha, encaixa bem o quadril, os pés bem no chão. Solta bem a coluna lá pro chão. Aí a gente vai vir enrolando, ó. Vem subindo na pontinha do pé, enrolando toda a coluna. E a gente vai jogar o quadril lá pra frente. Cabeça lá pra trás. Encaixa o ombro e volta. Queixo no peito. Volta enrolando a coluna. O calcanhar é o último que volta pro chão. Encaixou a coluna lá pro chão. Leva o peito lá pro chão. Leva, 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 leva. Sente puxar todo o posterior de coxa. O meio da coluna. Fazendo bastante força lá pro chão. Subiu lá na pontinha do pé. Enrola bem a coluna. Vai com o quadril lá pra frente. Encaixou o ombro. Olhou lá pro teto. E volta. Enrolando bem a coluna. Colocando o calcanhar no chão. Peito pro chão. Fica, segura. Alonga bem. E foi, subiu. Enrola a coluna. Vai lá na frente. Curte bem os movimentos, gente. Com bastante calma. Voltou. Peito bem lá pro chão. Segura lá. Agora a gente vai levar a mão no pé contrário, ó.
Vai olhar lá por baixo. Olha, roda bem o tronco e volta. E aí vai lá pro outro lado. Puxa a perna, roda bem o tronco. O que é o segredo aqui? A hora que a gente virar e puxar a perna, a gente tem que sentir se o nosso quadril não tá tombando pro lado. Ele tem que ficar com o mesmo peso nos dois pés. Vai pôr a mão no pé contrário, ó. O quadril normalmente faz isso aqui. A gente vai jogar ele pro outro lado e rodar só o tronco. Tem que sentir a coluna toda. Volta. Arruma, peito pro chão. Mão lá. Percebi se meu quadril rodou ou não. Rodei coluna. Voltou. Mão lá. Rodou a coluna. Volta. E puxa mesmo, tá, gente? Faz força nessa coluna. Puxa. E volta. Mais uma para cada lado. Deixou a mão lá. E agora a gente vai mexer só o quadril, ó. Vai jogar o quadril pro lado. Volta. Jogou o quadril pro outro. Quadril pro lado. Volta. Quadril pro outro. Coluna bem retinha. Alinha o pescoço. Joga. Quadril. 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 Mais um pouquinho. Quadril. Segura lá do lado direito. Coluna retinha, hein, gente? Alinha esse pescoço. Foi lá pro lado esquerdo. Voltou pro meio. Bem devagarinho, vem aproximando, arredondando a coluna, ó, pra tirar a tensão das vértebras. Sobe devagar. Dá uma respirada. A gente vai ficar de joelhos. Até estalou aqui agora, hein? Foi? Joelhos no chão. Os braços lá na frente, a gente ainda vai trabalhar a coluna. Vai levar o peito lá pro chão agora. Leva, 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 leva. Força esses ombros, estica bem o cotovelo. Arredondou. Subiu. Alinhou lá na frente. E aí desceu. Lá pro chão, leva o peito lá pro chão. Deixa esse ombro lá pra trás. Arredondou. Subiu. Alinhou. E foi. Peito lá pro chão. Cotovelo bem esticadinho. Ganha bastante espaço nesse peito. Leva bem essa coluna pro chão e volta. Arredonda. E sobe. Mais um. Desce bem. Vai, 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 vai. Arredonda. Subiu. Muito bom. Vamos aposentar a cadeirinha. Deixou a cadeirinha de lado. Deixa eu aproveitar aí. Beber mais um golinho de água. Minha aguinha acabou. Aê! Lá no chão, galera. A gente vai sentar agora com as pernas cruzadas. Pode ser cruzada tipo índiozinho assim. Pode ser uma perna à frente e a outra atrás. Ou pode ser sereia, tá? Qualquer um dos três, tá valendo. Eu vou fazer uma perna cruzada à frente e a outra atrás, mas sem pôr uma em cima da outra. Independente da posição que você tiver, a gente vai trocar. Então,
Eu tô com a perna direita à frente, perna esquerda atrás. Daqui a pouco a gente vai fazer o contrário. Perna direita à frente, perna esquerda atrás. Se tiver também de sereia, vai trocar o lado. E se tiver com a perna cruzada, vai trocar a perna que tá cruzada embaixo, tá? Então, bora lá. Cruzei aqui, deixei a perna bem pertinho. Vai descer lá na frente o corpo. Desceu. Vai com o peito pro chão, o máximo que conseguir. E volta devagar. Desce bem. Ó, eu quero que vocês abram bem o peito. Junta bem a escápula lá atrás e desce. Desce. E volta. Desce bem. Voltou. Desceu bem. E volta. A coluna bem aberta, desce bem. Curte o movimento. E volta devagar. Trocou as pernas, a perna que tá na frente, a perna que tá atrás. E desceu. E volta devagar. Desce bem. Voltou. Mais um pouquinho. Desceu. E volta. Mais um. A gente vai agora abrir a perna direita, uma leve diagonal, o pé bem pé de palhaço, a perna esquerda cruzada à frente e vai lá pra frente. E volta. O que é importante aqui? Importante aqui é, quando a gente for lá pra frente, o peso do corpo ficar no meio do quadril, não jogar o corpo pra lateral, tá? Pro bumbum sair do chão. É pra ficar no meio do quadril, o peso do corpo. E volta. Pé bem pé de palhaço. Tem que sentir puxar toda a parte interna da coxa aqui, ó, da parte direita. E vai puxar o glúteo esquerdo. Vai lá na frente. E volta. Sempre que volta, alinha bem essa coluna. Foi lá pra frente. Pé de palhaço. Ponta do pé sempre pra cima. Voltou encaixando a coluna. E foi de novo. Volta encaixando a coluna. Trocou a perna. Pé de palhaço, coluna bem retinha e desceu. Lembra de jogar o peso do corpo no meio do quadril. E voltar, encaixando toda a coluna. Desce bem. E volta. Desceu. E voltou. Vai bem lá na frente. E volta devagar. Eu tinha esquecido o pé de palhaço, ó. Lembra de puxar esse pé de palhaço. Vai. E volta. Muito bom. A gente vai deitar agora, gente. Deitou. Relaxa as costas lá no chão, junta as escápulas. A gente vai mexer a perna agora. Ui. Pode abrir os braços um pouquinho. Ponta de pé agora. A gente vai mexer a perna direita.
A gente vai subir e abrir. Sobe e abre. Mas o corpo, ele não pode virar para acompanhar a perna, tá? Só a perna, ó, bem pontinha de pé. Subiu, abriu. Sobe, abre. Sobe. O outro pé fica lá no chão, hein? Só subiu. Bem rapidinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só abriu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sem encostar no chão, hein? 7, 8. Essa perna que a gente acabou de trabalhar. A gente vai subir ela lá em cima e vai levar ela lá na lateral. Bem na lateral. Ou estalou. Retinha lá na lateral. Vou fazer do outro lado. Pra vocês entenderem a evolução. Levou ela retinha lá na lateral. Vai virar o corpo, ó. Tô trazendo minha mão direita. Virei o corpo. Vou pegar lá minha perna direita, que tá retinha lá. Vou trazer ela lá pra cima. Vou terminar de rodar o tronco, ó. Meu peito vai lá pro chão. E eu vou abraçar a perna direita. O máximo que eu conseguir. Trazendo ela lá pra cima. O peito todo no chão. Perna de trás toda pro chão. Segura. Segura. Traz bem a perna. Estica o joelho. O de baixo e o de cima. Mais 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Devagar. Vem trazendo a perna lá de cima até lá embaixo. Virou de bruço. Descansa um pouco. E a gente vai fazer a outra perna. Perna esquerda agora. Perna direita retinha. Subiu a perna esquerda e foi 1. E abre. Subiu. Abriu. Subiu. Abriu. Subiu. Abriu. Só pra cima. São 8. Só pra cima. E foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E lateral. E foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Subiu a perna esquerda, virou. Opa, estalou bem aqui agora. Bem esticadinha, levou a mão esquerda lá na ponta do pé. Rodou o tronco todo, virou o tronco todo lá pro chão. E puxa com a mão esquerda, abraça. Opa! Abraça a perna direita. Esquerda, desculpa.
lá em cima e segura. Bem esticadinho o corpo. Segura. Mais um pouquinho. Estica bem as pernas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Solta a perna, bem devagar. Deixa ela ir descendo lá atrás. Só pra gente acabar agora, ó. A gente vai fazer o seguinte. Vai juntar a sola dos pés lá atrás. Junta e deixa o joelho ir escorregando o máximo que conseguir. Juntou a sola dos pés e deixa o joelho ir abrindo e o corpo ir deitando o máximo que conseguir. Vai juntar mesmo, tá, gente? Ó, aqui eu machuco. Ó, junta a sola dos pés na borboletinha mesmo. Juntou? E a gente vai abrir, deitando o corpo, levando o corpo lá pro chão. E segura. E deixa ir escorregando. Coluna reta. Sola do pé com sola do pé o mais próximo que conseguir. Segura. Não é o joelho no chão, é a lateral do joelho no chão. O meu tá escorregando. Mais 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ó, vai pôr a mão no chão. E aí, com a mão lá pertinho do quadril, vai subir os joelhos. Sentou lá atrás dos calcanhares. Gruda bem lá no pé. Bem devagarinho, bem subindo a coluna. E foi. Um beijo pra vocês.